E as últimas 3 questões aí, pessoal, da prova da ANPAD de 2014, de língua portuguesa, edição de junho. Nós vamos fazer as 3 no mesmo bloco. E aí, presta atenção, anota as dúvidas para depois resolver com a gente lá no chat, ok? A questão 49 aí, né? A primeira do nosso bloco vai dizer o seguinte, tem um texto diferente também, olha, repara que esse texto, ele não é um texto usual aí da prova da ANPAD, porque é um manual aí, né? De instruções, administração de algum remédio, uma bula de remédio. É difícil a gente ver esse tipo de texto antigamente no teste ANPAD. Hoje ele já cai com toda, com todo o respaldo dos elaboradores da prova. Isso é muito bom. Variação do gênero textual faz o aluno pensar mais. Então vamos lá. Leia o texto a seguir. Informações ao paciente. Cuidados de administração. 1. A aplicação do produto deve ser feita após lavagem e secagem do local. 2. Aplique a quantidade recomendada de nitrato de miconazol diretamente sobre a região atingida. 3. Ao aplicar nitrato de miconazol, espalhe-o por uma região um pouco maior do que a afetada. 4. Se a área atingida não for em as mãos, lave-as cuidadosamente após a aplicação. 5. É recomendável a troca frequente das roupas que ficam em contato com a área infectada, a fim de evitar a reinfecção. 6. O nitrato de miconazol não mancha a pele nem a roupa. 7. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. 8. Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica. Bom, aí tem aí bula do medicamento nitrato de miconazol com a inserção de numerações. Aí eu tenho aí o enunciado. Assinale a única alternativa que explicita as frases nas quais o autor se utilizou da função conativa ou apelativa da linguagem. Aquela em que o emissor tenta convencer o receptor a praticar uma ação. Gente, todo e qualquer texto em que há uma orientação, certo? Todo e qualquer texto em que há uma orientação, eu posso chamar de função apelativa, tá, gente? Por quê? Porque eu vou usar, ele tem várias características. Uma delas é que eu posso usar os verbos todos no imperativo, que são verbos de comando, são de orientação, de condução, né, do leitor a fazer alguma coisa. Isso acontece desde uma bula de remédio até os gêneros publicitários, tá? Então, a gente tem aí 5 alternativas que, né, mostram aí as frases, né, e separam as frases, mostrando quais estão dentro desse padrão aí de linguagem, né, função conativa ou apelativa da linguagem. Bom, como é que eu consigo enxergar aí a frase como da função apelativa? Vamos voltar aqui rapidinho. Olha só. Eu disse sobre a ideia aí do verbo, né? Do imperativo. Então, as frases que têm verbos no imperativo são frases que a gente já pode falar que elas realmente são da função conativa. Então, a 2 eu tenho o aplique, a 2 eu já posso colocar no meu balaio aí que faz parte. O espalho também é imperativo, então a 3 também funciona. Lave-as, na 4 também funciona, certo? Eu tenho também o interrompa na 7, beleza? E o siga na 8. Aí, quais não foram mencionadas? A 1, certo? A 5 e a 6. Agora, presta atenção. A 1 eu tenho, a aplicação do produto deve ser feita. Eu não estou dando uma orientação? Estou. Então, toda vez que eu usar o verbo dever aqui, ó, aparece também como uma função conativa. Isso acontece também, né? A ideia, né? Essa ideia de dever, quando eu coloco expressões do tipo é recomendável. Então, do 1
ao 8, a única que aparece aqui com uma afirmativa que não orienta o leitor do texto é a 6. O nitrato de miconazol não mancha a pele e nem a roupa. Ou seja, ele está só afirmando uma característica do remédio. Logo, a nossa resposta é a letra E, tá? Vamos passar para a próxima. Então, gente, a próxima questão aí é 50. Leia o texto a seguir. A ansiedade de que o jornalismo recupere seu prestígio é percebida em todo lugar. Quem mais precisa disso são os donos dos veículos, seus maiores beneficiários, que sentem o descrédito onde mais lhes dói. Esse texto aí é do Gabriel Garcia Marques, né? E a questão está relacionada com uma substituição, né, de termos. Essa substituição de termos, gente, também é uma questão relacionada à gramática. É uma questão relacionada à ideia do contexto, do significado da palavra, certo? Então, tudo isso é recurso linguístico. E aqui a gente está pensando aí na questão dos sinônimos, de palavras que dentro de um campo semântico vão ter o mesmo significado ou semelhança de significados baseado no contexto aí, nesse texto do Gabriel Garcia Marques. Então, a gente tem aí que a substituição de veículos por jornais seria adequada. Não é adequada, sabe por quê? Porque veículos significa todo e qualquer veículo de comunicação. Jornal, revista, internet, televisão, rádio. E os jornais é uma restrição a esses veículos. Então, na letra A, eu tenho com a substituição uma restrição da palavra. Então, não é a resposta. Vamos ver, então, a B. Disso, que está aqui, ó, que é substituído por dessa ansiedade. Na verdade, quem mais precisa disso, esse disso se refere a isso aqui, ó, que o jornalismo recupere seu prestígio. Então, o dessa ansiedade não aparece aqui. C. Ansiedade, que está aqui, substituída por necessidade. Ali até caberia, mas dentro do contexto a gente enxerga que a ansiedade, né, dessa recuperação do prestígio se dá pela necessidade. Então, elas estão dentro de um campo semântico, mas não são sinônimas, não posso substituir. A D. Onde mais lhes dói? E aí eu posso substituir no bolso. Vamos ver, olha. Seus maiores beneficiários que sentem o descrédito onde mais lhes dói. Onde mais lhes dói pode ser substituído por no bolso, sim. Por que que isso pode acontecer? Porque é uma expressão, né? O onde mais lhes dói é uma expressão figurada para falar que é o bolso onde se guarda dinheiro. Onde que dói? Dói quando você perde dinheiro. Então, a letra D é a correta. Vamos confirmar pela E. Em todo lugar e indiscriminadamente. Bom, é incorreto porque indiscriminadamente significa sem distinção. Certo? E significar sem distinção não pode substituir em todo lugar, tá? Porque aqui há uma amplitude em relação ao lugar e não em relação a algo mais geral, tá? Então, essa não é a minha resposta. Resposta, então, letra D. Vamos para a última questão aí desse teste ANPAD de 2014, que é a seguinte. Por milhões de anos, os nossos antepassados nunca sentiram a necessidade de sepultar os mortos e de exercitar ritos mágicos ou religiosos. Portanto, de crer numa vida ultraterrena em alguma divindade. A fé no além-túmulo não é um comportamento determinado geneticamente, mas uma construção cultural do homem que atingiu um estágio relativamente avançado de sua evolução. Bom, o enunciado pede o seguinte: as duas sentenças do texto exprimem respectivamente.
eu tenho duas sentenças. Vamos salientar as duas sentenças. Então, a primeira sentença começa por milhões e acaba em divindade. A segunda é a fé e termina em sua evolução. O que essa questão está me exigindo? Que eu saiba, né? Eu preciso entender qual é a relação entre os textos. Ou entre os períodos, né? Na verdade. Eu tenho que entender qual é a relação entre os períodos desse texto. Um vai ser causa e um vai ser causa, o outro vai ser consequência, um vai ser percepção, o outro vai ser conjectura. Vamos então entender, né, as alternativas para poder responder de forma adequada. A letra A fala que um é causa e o outro é consequência. Bom, não existe relação de causa e consequência aqui. Tanto que se eu quiser adicionar um conectivo para ligar os dois períodos que tenha essa ideia de causa-consequência, não vai haver a coerência. Olha, por milhões de anos, os nossos antepassados nunca sentiram a necessidade de sepultar os mortos e de exercitar ritos mágicos ou religiosos, portanto, de crer numa vida ultraterrena e em alguma divindade. Então, a fé no além-túmulo não é um comportamento determinado geneticamente, ou seja, não tem coerência se eu uso algo de causa e consequência aqui. Vamos ver a B. Percepção e conjetura. Não há, né, na ideia, na relação entre as duas frases, uma percepção na primeira sentença. E sim, na verdade, o que tem é um fato exposto. Então, eu tenho aqui, ó, por eliminação, né, eliminei a letra A e eliminei a letra B, porque não há uma percepção. C. Constatação e inferência. Eu tenho, sim, na primeira sentença, uma constatação, né? Tanto é que não é uma percepção, é uma constatação, é um fato. E na segunda, eu posso chamar de inferência porque eu concluí algo, né? É uma conclusão, mas não é uma conclusão baseada numa consequência, é uma conclusão baseada numa inferência. Depois de analisar a minha primeira sentença, eu tenho, né, eu faço uma análise e tiro uma conclusão baseada nisso. A C serve. Vamos ver a D. É uma desinformação e a outra é um progresso. Bom, isso aqui não tem nada a ver, né? É uma alternativa que a gente tem que perguntar oi para ela, o que ela está fazendo aí. A E, demonstração e comprovação. Bom, eu não tenho uma comprovação. Toda vez que eu tiver uma comprovação, eu vou ter justificativa, com elementos, com dados. Aqui não aparece. É só uma conclusão, uma inferência sobre o que foi dito na primeira sentença. Opa, ainda marquei errado. É a D, tá, gente? Essa aqui é que é certa. Tá? Certíssima. Então, fechamos essa prova. 2014. Acabou a prova. Se você tem alguma dúvida, por favor, manda para mim lá pelo chat. A dica que eu te dou: acabou a prova de 2014, vai fazer fevereiro de 2015. Não conseguiu fazer algumas questões? Assiste ao vídeo. Vai lá, assiste ao vídeo, vê as respostas que mais são adequadas aí para você, né? E quais são as dúvidas que vão surgir aí de acordo com o que você marcou de inadequado ou adequado, e manda para mim depois. Esse é o procedimento. É assim que se estuda para o teste ANPAD, ok? Até uma próxima oportunidade. Sucesso nos estudos. Tchau.